Então a gente precisa ficar de olho só nos sinais, cara. Quando mesmo, ninguém sabe. Mas os sinais já começaram, então. Ah, já. Os sinais já começaram desde os tempos de Jesus. Eles só estão se proliferando mais. Por exemplo, Se intensificando o caso, tá? eu vou dar um texto aqui para vocês que ele é difícil. A galera pensa que é difícil porque ele só olha para o futuro de Apocalipse. Mas ele tem uma mensagem para hoje. São os cavaleiros do Apocalipse. É. Né? O cara, quando lê os cavaleiros, os selos, né? Os 4 cavalos do Apocalipse, o cara pensa que... Eu já conversei com gente, cara, que imaginou mesmo que vai vir um cavalo voando do céu mesmo, um cara montado ali, né? O Armagedon. Cara, ou seja, você realmente viaja, assim, por causa desse texto ser complexo. Mas ali tem uma mensagem. Deixa eu tentar aqui, de maneira bem simples, tentar falar sobre isso aqui. João tem uma visão, e a visão é sobre o juízo de Deus sobre a terra. Os 7 selos, eles são prenúncios de que o juízo de Deus está chegando. Tá? Eles são apresentados a João dentro daquele formato dos cavaleiros. Tem o primeiro cavalo, que é o branco, não é isso? E ali sai um cara para guerrear. Ele tem um arco nas costas. Aí tem uma discussão. Alguns dizem que é Jesus, outros dizem que é o anticristo. Na minha leitura, na minha interpretação, eu não enxergo ele como Jesus. Eu enxergo ele como anticristo. Jesus, ele vem no 19. Né? Um cavalo branco também, mas é o 19. E lá está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você nunca vê Jesus com arco. Você sempre vê Jesus com espada. Porra. Entendeu? E aí... Ele vem com a tatuagem. Eu já ouvi esse papo. Querendo trazer polêmica pro... Arrebatamento, Rodrigo. Aqui o assunto é arrebatamento. Tem essa parada da tatuagem na perna. Tem, tatuada na perna, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí, sai o primeiro. E ele sai com um arco para vencer, não é isso? Ele sai vitorioso para vencer. Tá? Então ele tem uma ambição de vencer. Em seguida vem o segundo. Eles estão interligados um no outro. O segundo cavaleiro, ele é o da guerra. Né? O vermelho, né? É o da guerra. Ele sai para guerrear. E aí muitas pessoas são mortas, muitas pessoas sofrem com aquela guerra. Né? O terceiro cavaleiro é o da fome. Né? Vem fome. Tem uma balança, e a balança é injusta, né? Você vê que tem 2 tipos de alimentos ali. Tem a farinha e tem o vinho e o azeite. Né? Vinho e azeite, eles não são danificados. O que é danificado na visão é o trigo e a farinha, né? Que são danificados, porque são comidas... Azeite e vinho é comida de rico. Pobre, ele comia mais a farinha e o trigo. Então, você vê, a justiça social é sempre o pobre desigual, né? Que desigual. A balança sempre pende para cá, tá? E a fome. E o último, o quarto, é a morte. A morte. Agora acompanhe comigo o raciocínio. No primeiro cavalo, vem um cara com ambição. Ele sai para vencer. Beleza? Para isso, ele precisa do segundo cavaleiro. Para ele vencer, ele vai fazer guerra, pô. Por isso o cavalo da guerra. Aonde a ambição do homem, e para ele cumprir os desejos da sua ambição, ele faz guerra, é óbvio que vai ter fome. Alguém vai sofrer com isso. E aonde a ambição humana exacerbada, que provoca guerra, provoca fome, só resta morte. Vou perguntar para vocês, essa visão dos 4 cavaleiros, ela é futura ou ela é atual? Atual. Muito atual. Muito atual, né? Então eu não posso enxergar o cavalo do Apocalipse, os cavaleiros, só com algo que vai acontecer, mano. Isso já acontece no mundo. O que vai acontecer é que esses eventos que eu narrei para vocês, os 4 cavalos, vão se intensificar ainda mais. Vai haver mais ambição, vai haver mais guerra, mais fome e mais morte. Quanto mais perto do fim, esses eventos vão se intensificando, mas eles já existem desde os tempos do mundo, que o mundo é mundo. Beleza? Só que aí é o quinto selo que é a chave. Porque o quinto selo, João vê algumas almas que estão vindo de uma grande tribulação e elas estão clamando a Deus por justiça.
Essas almas estão vindo da onde? Da grande tribulação. Elas estão sofrendo. Na mão de quê? Da injustiça, pô. Tem alguém ambicioso, tá fazendo guerra, tem fome e tem morte. E tem gente justa e inocente morrendo. Então o quinto selo ele fala assim: Senhor, ajuda-nos, vinga-nos, faz justiça. Até quando? Depois vocês leem lá Apocalipse capítulo 6. Até quando, Senhor? O Senhor vai ver isso e não vai fazer nada? Vinga a gente. Aí entra o capítulo 6. Aí entra o sexto selo, onde ele abre. Aí vem aqueles abalos cósmicos. É Deus respondendo à oração do justo, dizendo: agora eu vou intervir na história. Agora eu vou resolver o problema. Então, os cavaleiros, eles são, na realidade, Deus deixando o curso do mundo seguir o seu próprio curso. A ambição do homem. O homem pecador, ele vai se autodestruir. E isso é uma própria punição do próprio Deus. Romanos diz: e Deus nos entregou as paixões do mundo. Então, você percebe que os cavaleiros do Apocalipse não tem uma mensagem só para o futuro. Ele tem para hoje, pô. O que a gente faz? Continua clamando por justiça. Porque em breve ele chegará. E o único que vai resolver essa parada toda vai ser no 19, quando ele mesmo vem no cavalo branco e ele derrota todos esses sistemas. Então Cristo vem buscar uma igreja perseguida, no caso, né? E Sofrendo ela na já é mão perseguida desde que ela iniciou. Não, no sentido de passar por esse a fome, morte, guerra, Sim. tudo isso, certo? Então é uma igreja sofrida. Sem querer te interromper. A igreja já sofre isso desde o século I, II. Os romanos faziam isso, pô. Tem gente sendo jogada na arena, morrendo com os leões. Tem povos que estão sendo perseguidos por sua fé. Então essa visão ali para os primeiros cristãos é muito atual, cara, para eles. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, pastor. Sim. Vamos botar aqui o Brasil, Sim. que não está sofrendo perseguição. Sim. Né? Assim, Perseguição aqui, ela é ideológica. Isso aí. Não chega assim no nível De física. Isso, Sim. né? A minha pergunta, tipo assim, vai piorar então? Seria uma perseguição... Sim. Ele volta com todo o mundo, os países, os cristãos sendo Sim. perseguidos fisicamente. Mais ou menos isso, ou não? Pode ser também. Você percebe que no texto de Apocalipse há um sofrimento de gente justa mesmo. Gente que era de Deus, mas estava sofrendo por conta da maldade do próprio homem que é ambicioso. No caso ali, o anticristo, né? Na figura do anticristo no primeiro cavalo. Então, essa ideia de que a igreja ela passa perseguição, isso não é uma ideia fictícia. Isso é uma ideia real. A igreja precisa estar preparada para sofrer perseguição, seja ela física ou ideológica. Entendi. No nosso país, nós não temos aí, por causa do nosso sistema político. Por isso a gente preza muito pela democracia. É o melhor sistema? Não existe. É o menos, vamos dizer, é o menos pior. Menos pior. É o que deu certo até hoje, né? Mas deu certo. Ele tem uma barreira para que isso aconteça. Países que não têm esse sistema democrático, eles são mais violentos às vezes quanto a isso. Entendeu? Mas o sistema aqui de perseguição aqui nosso é ideológico. Há um tempo todo tentando inviabilizar, causar descrédito à Bíblia, negar a ressurreição, essas paradas todas que nós vemos, para trazer o povo à incredulidade na massa. Então a perseguição aqui ela é muito ideológica e também ela é prejudicial, ela é ruim. Precisa lutar contra ela. A destruição dos formatos bíblicos, né? Exemplo, Sim. a família tradicional brasileira, essa coisa Boa. Tudo é O uma relativismo, chamado relativismo, você não tem verdades absolutas mais. Ou seja, você é detentor da sua verdade, eu sou da minha, você tem a sua verdade. Eu respeito você, você me respeita. Um exemplo assim. Isso foi criado com esse tom, né? Para que a gente se respeite, né? Então eu respeito a tua verdade, você respeita a minha. Só que eu vou quebrando verdades absolutas.
E existe uma verdade absoluta. Existia até um projeto aí para poder as pessoas, quem quiser processar alguém que tentou evangelizar, por exemplo, Sim, poderia ser processado. sim. Tava rolando. Porque você não pode invadir O espaço. o espaço do outro. Vai completamente contra a Bíblia, que manda a gente evangelizar, a gente falar Sim. da palavra. Você percebe que os movimentos é só contra a fé cristã. E eu aqui também não estou dizendo que a galera tem que perseguir os outros, não. Ninguém deve ser perseguido Sim, sim. pela fé que professa. Jesus nunca ensinou isso. Mas você vê que os movimentos de perseguição ideológica é sempre voltada para o cristianismo. É. Porque Ó. ela carrega uma mensagem, né, cara? Ela é uma mensagem desafiadora.